E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSI, tá? E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, que na verdade não é um tema, né? É sobre um texto. A gente vai falar e vai refletir sobre ele. O texto é do professor Odair Furtado, da Pontifícia da PUC São Paulo, tá? O nome do texto é A Construção Social de uma Profissão. Eu gosto muito porque ela fala de como o psicólogo deve se portar, tal, qual é o objetivo do estudo, enfim. Eu gosto muito, acho que você vai gostar também, tá? Essa aulinha vai demorar uns 10 minutos, então eu espero que vocês fiquem e assistam o vídeo todo, porque vale a pena. Uma coisa que é sábio é que os historiadores da psicologia, eles defendem que no Brasil, antes da psicologia ser de fato uma profissão, já existia uma antes dos colonizadores chegarem, né? Antes da psicologia ela ser reconhecida como disciplina no Brasil, ela já existia. Até porque elas eram praticadas por outras pessoas, né? Pagens, enfim, uma par de gente, né? Só que no Brasil, o processo ela difere do ocorrido nos outros países colonizados, porque lá nos outros países, principalmente os que foram colonizados pelos espanhóis, houve multiculturalização, né? Já que no Brasil houve assimilacionismo. Você precisa saber esses dois conceitos, tá? Assimilacionismo, tá? Multiculturalização é você misturar as culturas e daí você, né, tirar alguma coisa. Assimilacionismo é você assimilar uma outra cultura e absorver, tá? Sem ter o direito de mesclar com a sua. Então o professor está falando que no Brasil teve essa particularidade. Então a gente acabou que perdeu a riqueza que os nativos sabiam, né? E que a gente não tinha como identificar isso na nossa cultura. E hoje a gente sofre até hoje, tá? Por conta desse fato. No Brasil, o desenvolvimento tardio das universidades, ele é responsável, inclusive, pelo atraso do desenvolvimento das massas, né? E essa realidade mudou apenas quando a família real portuguesa se mudou para o Brasil. Quando ela se mudou, não, quando ela foi expulsa por Napoleão, né? Porque eles se obrigaram a trazer a universidade, criar a imprensa, né? Porque caso contrário, o rei ia reinar sozinho, né? Os portugueses iam ficar aqui sozinhos. A elite não viria para um lugar desconhecido, não tinha bosta nenhuma, né? Então Napoleão fez um favor pra gente. Diferente do. Eu acho que isso por conta da cultura portuguesa mesmo, né? O Brasil ele é um país que desenvolveu e continua a amadurecer sob os auspícios de um pensamento organizado, né, que é inspirado pelo iluminismo que projetava um Brasil independente. Né? E os exploradores eles estavam aqui de passagem. Né? Os nativos, os africanos, eram deliberadamente aí mantidos em condições precárias, né? Eles eram tratados com desconfiança, sem acesso a qualquer tipo de regalia, que era puramente da burguesia. Então foi dentro desse cenário aí que o professor está narrando aqui que os portugueses tiveram que iniciar a construção de um Brasil menos precário, né? Até porque se instalava aqui uma elite extremamente descontente. Foi assim que os cursos elitizados, eles, para uma minoria, obviamente, foram sendo criados, né? Começou com engenharia e medicina, depois veio de direito, depois os de artes, né? Porque era isso que o pessoal queria naquela época, né? Lógico, haviam as profissões, mas não havia a quem servir, já que a maioria das pessoas brasileiras eram formadas aí por pessoas que não podiam pagar. Um dado relevante, um ponto relevante que o professor coloca aqui no texto, professor Furtado, é que no Brasil as profissões autônomas existe muito esse negócio de profissão autônoma e liberal. E eu mesmo sou psicólogo. Por que eu, Harley, escolhi psicologia? Qual foi o meu racional? Eu vou fazer essa contextualização para você entender isso aqui. Qual foi o meu racional? Bem, eu não sou burguês, nunca fui, né? Nunca fui rico, não vou dizer nem burguês. Sempre ralei e tal. Só que quando eu escolhi psicologia, eu queria uma profissão que me permitisse, com baixo custo, ser um profissional liberal, né? Eu não queria ter chefe, não quero, não gosto, né? Acho que, né? E se eu que sou pobre não gosto, imagina o burguês, né? O dono, o cara, antigamente, o cara ele ia ter status de trabalhador, então esse status, eles pertencentes aos produtores baratos, não podiam ser dos burgueses, por isso que as faculdades vieram, né? Então, o avanço dos modos burgueses no Estado protetor que considerava a exploração algo legítimo, proporcionou o avanço de uma ciência que organizou aos trancos e barrancos aí a formação universitária. Né? Você não se engane, claro, leitor, esse avanço ele foi pensado no bem-estar
das elites e não da maioria, tá? Ele foi pensado para formar trabalhadores capazes de pagar e de consumir os serviços oferecidos pela burguesia. Por isso que as pessoas estudam, tá? Não é porque elas querem que as pessoas sejam inteligentes, não. Não é para formar gente inteligente, é para você formar quem possa consumir, né? O quadro de precariedade absoluta do Brasil colônia, ele vai até a República Velha, que se encerra com a Revolução Industrial em 1930, embora eu acho que ainda hoje a gente tenha resquícios disso aqui. Então o Brasil chegou tardiamente aí a ter indústria, saneamento básico, formação, enfim. Isso aí ainda não tem em muitos lugares, né? A gente está em 2016. Essa divisão é de ou seja, no Brasil é uma cultura extremamente explorada e que você consegue ver com mais ênfase no Norte e Nordeste, que ainda tem esse negócio de doutor, tem toda uma questão de relação de poder, né? Essa divisão emergente serve para distinguir classes profissionais que são elitistas e de trabalhadores que têm ocupação. Para você ver, medicina é uma coisa de gente rica, né? Eventualmente vai um pobre, mas é só para dizer que pode, né? Que tem acessibilidade, mas a regra é que não tem. Até porque ninguém tem 5 mil contos para pagar na faculdade. Então, para você formar a mão de obra barata, a corte teve que trazer artesãos, especialistas em construção, né, da Europa, e para formar uma população carente, que seriam os consumidores. Então, dessa forma, os burgueses solucionaram vários impasses, né? E ao mesmo tempo que formavam os pobres precariamente, desenvolviam seus centros urbanos e davam condições da população carente ser ainda mais explorada, né? Só que agora de modo legítimo. Tem muita gente que acha que a libertação dos escravos foi porque era bonzinho, precisava, era boazinha. Boazinha nada. Ela precisava ter mão de obra capaz de consumir, tá? Porque senão ela ia ser deposta. Assim como, porque trouxeram, deixam o pessoal vir para o Brasil? Deixa os gringos vir para o Brasil, porque o brasileiro é tudo receptivo? Não, é porque gringo traz dinheiro, gringo vem para trabalhar, né? É por que você deixa angolano entrar no Brasil? Porque os caras vão pegar emprego que ninguém quer, subemprego, né? Que é inclusive uma crítica contra as ideias do Trump, do pessoal que são contra a imigração, porque o cara que vai para a imigração, ele não pega emprego de primeira linha, ele pega subemprego, né? Ou seja, e essas coisas, elas servem nada mais para deixar um Brasil autônomo, ainda é assim, né? Para deixar o mercado mais aquecido. Isso se mantém até hoje. Então essa matriz profissional, ela é vista como trabalhadores, e as profissões liberais mantêm status e prestígio social, né? Por exemplo, eu sempre falo isso, uma coisa é você ser formado em mecânica, você vai ser sempre visto como mecânico, mas se você formar em psicologia, que é elitista, medicina, que é elitista, engenharia, você vai ter prestígio diante das outras pessoas, né? Então foi nesse cenário que a psicologia se desenvolveu. Ela é uma profissão extremamente elitista, que presta serviço a poucas pessoas que têm dinheiro e a interesses corporativos que podem pagar, né? Então o novo estilo aí de vida que é proporcionado pelas relações de trabalho exacerbou, né, cresceu, tornou maior o individualismo, que já é presente aí na vida, pessoal, só para eu ver aqui, na vida das pessoas, e aí, que consomem tecnologia ao léu, a rodo, e precisam, porque é símbolo da modernidade, precisam sempre do psicólogo, né? E aí o profissional da psicologia, eles passaram a ser pautados como meio de comunicação para transformar o mercado de consumo em coisas mais aceitáveis, né? Que sejam institucionalizadas pela cotidianização da cultura, né? Ou seja, busca manter a psicologia sempre é um campo científico e profissional mais qualificado para sanar a carência que as loucuras, que o estresse, que toda coisa, as conturbações causem, né? Então o professor fala nesse texto, e que vale para a gente que é profissional, que é estudante, que o crescimento da psicologia, ela se dá por meio da flagelação da educação, né? Inclusive isso foi assim num período que a ditadura militar ela foi crescente, né? Então a gente vive num país de diferenças sociais, e o psicólogo ele deve se dispor a atender as famílias sem acesso dos serviços privados, né? Mas isso é possível por meio de políticas públicas realmente eficientes, porque alguém no final das contas tem que pagar a conta. Você não pode atender todo mundo de graça, e eu entendo isso, tá? Então, pessoal, o que o professor está fazendo aqui é uma crítica, né? Eu espero que você tenha entendido e que você leve isso para a sua vida profissional, tá bom? Pedir para que você se inscreva no canal, assista os outros vídeos e esteja sempre com a gente. Se você precisar do certificado dessa aula, é só entrar no site do IPSE, na opção curso, vai ter um curso com o nome dessa aula, você responde uma ou duas perguntinhas que eu não lembro, e imprime seu certificado, beleza? Show de bola!